Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 83, onde nós estudamos a lei circuital de Ampère para circuitos magnéticos em série. Bom, caso você não tenha feito ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a aula 83, onde na descrição daquele vídeo vai ter o link para o download da lista de exercícios, tá? Tente resolver e depois volte aqui conferir os resultados. Mas não se esqueça, pessoal, após assistir esse vídeo, deixe um comentário dizendo como foi a tua performance. Se você conseguiu acertar todos os exercícios ou se teve uma dificuldade aí em algum ponto específico. Exercício 1. Para o circuito magnético em série visto na figura 1, determine a corrente I necessária para estabelecer um fluxo magnético de 20 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. Bom, para isso, pessoal, devemos lembrar que a força magnetizante ela pode ser escrita como sendo o número de espiras vezes a corrente, que é a força magnetomotriz, sobre ali o comprimento do circuito magnético, correto? Então, se a gente isolar o I ali, né, a corrente dessa equação, nós vamos ter aí H vezes L sobre N. Bom, pessoal, o que nós temos aqui é o comprimento do circuito magnético, aqui já em metros. Temos o número de espiras, aqui, né, ó, 100 espiras. Falta ali a força magnetizante H. Para isso nós vamos precisar daqueles gráficos, né, que nós vimos lá na aula 83. E como nós sabemos, precisamos de calcular antes a densidade do fluxo magnético, que é o quê? O fluxo sobre a área. Bom, nesse caso, nós temos aqui de fluxo 20 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. E a área, nós temos aqui que é 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados, o que resulta num fluxo de 0,5 Tesla, tá? Ou 500 militesla. Olhando lá no gráfico, pessoal, observe que para o ferro fundido, que é o material usado aí como o núcleo desse circuito magnético, nós vamos ter então H igual a 1.500 ampere-espira por metro. Então a força magnetizante será de 1.500 ampere-espira metro. Substituindo aqui na expressão para a corrente, então, pessoal, temos 1.500 vezes o comprimento ali em metros dá 0,25 dividido pelo número de espiras que vai dar ali 100 espiras, né? E resultando numa corrente de 3,75 amperes. Então essa é a corrente que devemos aplicar nesse enrolamento para que tenhamos aí os nossos 20 vezes 10 elevado a menos 4 Weber de fluxo nesse circuito magnético. Exercício 2A. Calcule o número N1 de espiras necessário para estabelecer o fluxo de 10 vezes 10 elevado a menos 4 Weber no circuito magnético da figura 2. Isso fica mais fácil de ser entendido se a gente desenhar um circuito magnético que representa aí esse sistema, tá? Então vamos ter aqui a nossa primeira fonte de força magnetomotriz, tá? Nós vamos ter aqui do outro lado uma outra fonte, representada aí pelo segundo enrolamento, e temos também a relutância do núcleo. Vamos representar aqui então a relutância desse núcleo aí, pessoal. Olha então o nosso circuitinho magnético. E agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Segundo o sentido da corrente, tá? O enrolamento de N1 espiras ali, né? Através ali da regra mão direita, nós vamos ter que o sentido da força magnetizante, certo? Será então para cima ali, tá? Saindo do lado esquerdo do enrolamento no sentido horário fluxo, então para cima aqui. E já para o enrolamento 2 ali, pessoal, nós vamos ter uma força magnetomotriz contrária, tá? Lembrando aí que a gente deve utilizar a regra da mão direita para estabelecer o sentido do fluxo, né, baseado na corrente do enrolamento. Nós temos uma força magnetomotriz contrária ali. Então,
vamos ter aqui a força para cima. Ok, então, pessoal. A cada enrolamento, então, está aplicando uma força de oposição ali em relação à outra, resultando num fluxo líquido aí, φ, que nesse caso está ali no enunciado do circuito 10 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. Aplicando o que nós vimos lá para circuitos elétricos, como sendo a lei de Kirchhoff para as tensões, agora aqui para as forças magnetomotriz, o que nós vamos ter aqui? Uma força magnetomotriz, 1, menos a queda de força magnetomotriz no núcleo, ou seja, as perdas no núcleo ali, que nesse caso será HL, certo? Vai depender da força magnetizante e o comprimento desse circuito magnético. Menos ali também, que está no sentido oposto, menos a força magnetomotriz 2. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0, correto? Então tá ali, pessoal, assim como fazemos lá para circuitos elétricos, né, a lei de Kirchhoff das tensões, temos aqui a reprodução para circuitos magnéticos. O número de espiras do primeiro enrolamento vezes a corrente do primeiro enrolamento, menos a HL, né, do núcleo, menos, no segundo caso do segundo enrolamento, N2 vezes I2. Tudo isso aqui igual a 0. Bom, pessoal, se a gente for isolar aqui o que está sendo pedido, que é o número de espiras necessário para a construção desse circuito magnético, no caso o N1, vou precisar de mais um espaço aqui embaixo, vamos pegar essa última expressão ali e vamos reescrever ela agora para cálculo de N1. Então, N1 vai ser o quê, pessoal? Olha, eu vou pegar esse termo da equação e esse também aqui, ó, e jogar para o outro lado da igualdade, correto? Então, vai mudar o sinal ali, ficar positivo, ó, HL, N2, I2. E o I1, certo? Que está multiplicando o N1, vai passar para o outro lado lá, dividindo I1, tá? Então, quais os parâmetros que nós temos? I1 nós conhecemos, 5 amperes, está aqui no circuito magnético. O I2 nós temos, 2 amperes. O N2 nós temos aqui, ó, 80 espiras. O comprimento do circuito magnético está ali em cima, ó, pessoal, 0,3 metros. Temos a área e temos também o que mais aqui, ó, o material utilizado como núcleo, que é o aço fundido. Então, tá aqui. Então tá faltando a nossa força magnetizante H. Para cálculo da força magnetizante H, precisamos saber qual é a densidade do fluxo magnético. Vamos lá, então, calcular a densidade do fluxo magnético B, que será o fluxo sobre a área. Nesse caso, o enunciado nos deu aqui um fluxo de 10 vezes 10 elevado a menos 4. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 4 Weber, dividido por uma área que já está em metros quadrados ali, de 2 vezes 10 elevado a menos 3. Calculando aí, pessoal, nós vamos ter 0,5 Tesla, né? Essa é a densidade do fluxo magnético nesse circuito magnético. Para o aço fundido, né, qual é o valor da força magnetizante quando o fluxo magnético é de meio Tesla? Tá? Então, observando aí, pessoal, nós vamos ter que H vai valer aí 290, podemos considerar aí, ampere espira por metro, tá? Para quem baixou a lista de exercícios lá na aula 83, tem essa tabela e vai poder ampliar aí bem certinho essa imagem. Vai valer aí, então, 290 ampere espira metro. Essa vai ser a força magnetizante nesse núcleo. Então agora nós podemos continuar com o cálculo de N1. N1 vai ser então H 290. O comprimento desse circuito magnético é 0,3 metros, correto? N2 que vale 80 espiras vezes I2 que vale 2 amperes. Tudo isso aqui dividido por I1 que vale 5 amperes. Resolvendo esse cálculo aqui, pessoal, N1 vai valer, então, 49,4 espiras.
Então 49,4 espiras que deve ter o enrolamento do primário aí desse circuito magnético, para que tenhamos um fluxo magnético de 10 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. Então essa aqui foi a parte A ali. Vamos para a parte B. Vamos ver o que é solicitado ali. Calcule a permeabilidade μ do material. A permeabilidade μ do material é B, ou seja, a densidade do fluxo magnético sobre a força magnetizante H. Ou seja, 0,5 Tesla sobre 290 ampere-espira por metro, que resulta ali em 1,724 Weber por área metro. Então, pessoal, bastante simples. Aí temos agora a permeabilidade magnética desse núcleo. Exercício 3. Para o circuito magnético em série visto na figura 3, no qual existem duas fontes de força magnetomotriz, determine a corrente I. As duas forças magnetomotrizes aplicadas estabelecem fluxos magnéticos no sentido horário. Então, pessoal, olha só como que ficaria a representação desse circuito magnético ali. Temos aqui a força 1, correto? Vamos representar aqui na parte de cima, a relutância do primeiro material ali, que é o aço fundido. Vamos chamar aqui de relutância 1, tá? Vamos representar aqui embaixo a força magnetomotriz 2, que é o segundo enrolamento ali, o N2. Mas devemos observar, pessoal, que nós temos um segundo material formando esse núcleo, que nesse caso aqui vai ser o ferro fundido. Também representará uma relutância 2, tá? Então, eu vou colocar a nossa referência de análise aqui e podemos observar aqui, se a força magnetomotriz de cada um desses enrolamentos estabelecem fluxos magnéticos no sentido horário, então vamos colocar aqui o sentido da força para esse, para 1 nesse sentido e para 2 nesse sentido, estabelecendo um fluxo φ no sentido horário. E como ficaria, então, a equação para esse circuito aí, pessoal? Olha lá. Temos a força magnetomotriz 1 menos a queda de força magnetomotriz na primeira parte do núcleo de aço fundido. Então, H1 vezes o seu comprimento. Né? Temos ali também, agora, somando, né, a força magnetomotriz 2 e uma outra queda de força magnetomotriz no segundo núcleo, ali na relutância 2, que é então H2L2. Tudo isso aqui igual a 0. Bom, como o nosso objetivo é calcular a corrente I que deve ser estabelecida, e observe com bastante atenção, pessoal, nesse circuito magnético, embora existam dois enrolamentos, N1 e N2, existe uma junção dos dois enrolamentos aqui, ó, certo? É a mesma corrente que passa no N1, é a mesma que passará então por N2. É a mesma corrente. Os enrolamentos estão em série. Nós podemos escrever então as duas fontes de força magnetomotriz da seguinte forma, né? Para a força 1, nós vamos ter N1 vezes I. Tá? Vamos repetir aqui H1L1. Para a 2, nós vamos ter o quê? N2 vezes o mesmo I que tem ali na N1. E repete ali para a relutância 2. Ok? Fechou aqui, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos isolar o valor de I, tá? Então eu vou colocar o I em evidência, tá? Para esses dois aqui termos da equação. Então nós vamos ter aqui I que multiplica N1 mais N2. Tá? E as quedas de força magnetomotriz nas relutâncias, eu vou passar lá para o outro lado da igualdade.
Então vai ficar, como elas são quedas de força magnetomotriz, né? Tem o sinal negativo, pro outro lado ela vai ficar positiva. H1, L1 mais H2, L2. Ainda, pessoal, podemos isolar a corrente I como sendo H1, L1 mais H2, L2 dividido por N1 mais N2. Tá, quem que eu preciso aqui? O que está faltando de informação? Bom, os comprimentos do circuito magnético, tá tudo aqui, ó. A parte de aço fundido e a parte que representa ali o ferro fundido, ok? L1 e L2, tá? Vamos marcar aqui. L1, L2. Os números de espiras já são fornecidos. 30 para N1 e 45 para N2. O que está faltando aí, pessoal, é a força magnetizante H1 e H2. Para isso, devemos estabelecer qual é a densidade do fluxo magnético nesse circuito. Aí a gente vai olhar lá nas curvas que representam para cada um desses materiais aí, né? Então vamos lá. Para B, que é a densidade do fluxo magnético, teremos φ, o fluxo sobre a área. O fluxo está marcado ali no circuito magnético 0,8 vezes 10 elevado a menos 4 Weber. Dividido pela área, a área é fornecida aqui, 0,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Resolvendo aí, nós vamos ter 0,4 Tesla. Então essa é a densidade de fluxo nesse circuito magnético. Vamos ver então como fica a força magnetizante para o núcleo de aço fundido, que vai ser o nosso H1 ali, pessoal. Bom, olhando ali o gráfico, nós temos que para 0,4 Tesla no aço fundido temos, vocês lógico vão poder ampliar aí no arquivo disponível na lista de exercícios, né, pessoal? Mas vamos ter aqui então 240 ampere-espira por metro. Ok? E agora vamos ver H2, né? H2 será ali, segundo o gráfico, para o ferro fundido, ainda para 0,4 Tesla, 1050 ampere-espira por metro. Então tá aí, né, as duas forças magnetizantes aí em cada trecho aí do circuito magnético, né, cada parte do núcleo ali. E agora nós podemos continuar com o cálculo de I, né, da corrente necessária aí. Bom, substituindo os valores aqui na expressão, H1 vai valer 240 vezes o seu comprimento, que vale ali 0,15 metros, mais H2, que vale 1050, vezes o comprimento L2, que vale 0,08 metros. Tudo isso dividido por N1 mais N2, ou seja, 30 espiras mais 45 espiras. Resolvendo aí, pessoal, nós vamos ter o valor aí de 120 por 75 espiras, que dá 1,6 amperes. Então essa deve ser o valor, né, da corrente aplicada nos enrolamentos N1 e N2 para que se estabeleça 0,8 vezes 10 elevado a menos 4 Weber, né, nesse circuito magnético aí. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu comentário, como foi a tua performance. Aproveite e verifique a sua inscrição no canal e também deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo, ok? Forte abraço e até a próxima aula.